Tudo no universo é feito por átomos que se ligam, desde asteroides até seres humanos. Mas tudo isso só é possível por causa das inúmeras conexões desses elementos, ou estaríamos em um mar de átomos sem forma e sem nada. Então, por que os átomos formam ligações? Antes disso, não esqueça de apertar o botão do like, de se inscrever e de apertar o sininho para que você fique por dentro dos vídeos desse canal de divulgação científica, porque aqui a ciência está sempre em alta. Os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Eles têm o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde estão os elétrons. Mas, por agora, a gente não vai pensar muito nos nêutrons e perceber que o número de prótons é igual sempre ao número de elétrons, para que o átomo seja neutro. Pera aí, esse negócio aí não está muito bom não. Muda essas proporções aí. Ah, bem melhor. Mas aqui vamos representar de uma maneira um pouco mais simples para facilitar, com o símbolo deles e apenas a camada mais externa sendo representada pelos elétrons que lá estão contidos. Até porque são eles que estão envolvidos nessas ligações e não os elétrons mais internos. O que faz os átomos quererem se atrair, formar ligações, é a vontade dos prótons dentro do núcleo de um átomo de se aproximarem dos elétrons de outro átomo, já que cargas positivas e negativas se atraem. E aí, como eles se aproximam, eles alcançam um estado de energia mais baixa, que é o que a natureza mais gosta. É quando a gente tem o menor estado de energia possível, mas também não se aproximam demais, ou então os núcleos, que são ambos positivos, começam a se repelir. E aí a gente alcança o meio termo. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A produção tá falando... Não, desculpa, pessoal. É que tem um pouco mais de coisa aqui pra falar. Então, vamos voltar de novo. Essas ligações podem ser feitas de várias maneiras diferentes e com vários motivos e propósitos diferentes. Então, eu quero que você me acompanhe nessa aventura. Quando se trata de uma ligação entre dois átomos que têm muitos elétrons na última camada, a gente chama de ligação covalente. E nessa ligação, você tem um compartilhamento de um par de elétrons. E esses elétrons não ficam necessariamente no meio. Vejam aqui esses dois exemplos. Na molécula de hidrogênio, por exemplo, que são dois hidrogênios, os dois átomos são iguais. Então aquele par de elétrons que está compartilhado vai ficar exatamente no centro, já que os dois prótons, um de cada lado, vão puxar com a mesma força. E isso faz com que a molécula de gás hidrogênio seja apolar. Significa simplesmente que ela não tem um polo. Mas nem sempre isso é verdade. Como vocês podem ver aí, por exemplo, no cloreto de hidrogênio, aquele cloro atrai aquele par de elétrons com muito mais força que o hidrogênio. Até porque existem muito mais elétrons ao redor do cloro do que próximo do hidrogênio. Isso tem um motivo? É porque aquele núcleo de cloro atrai com muito mais força. E nesse contexto em que você tem um núcleo de hidrogênio sem nenhum elétron ao redor e uma região lotada de elétrons, temos uma molécula polar, que gera dois polos, um negativo e um positivo. Mas vocês sabiam que existem moléculas apolares que não são feitas com os mesmos átomos? E mesmo assim, com atrações desiguais, ela ainda assim é apolar? E você sabia que existem moléculas mais polares do que outras? Isso tudo você pode conferir aqui em cima no vídeo que eu explico sobre a água, que é realmente uma das moléculas mais polares de todas. Dá uma olhada. Além disso, os elétrons costumam se organizar em pares, e o que favorece essa ligação é quando você tem elétrons solitários na última camada de um átomo. Então, átomos, por exemplo, como o carbono e o silício, têm muitos elétrons solitários, elétrons que não estão em pares. E por isso, eles conseguem fazer até 4 ligações diferentes. E isso possibilita que eles formem emaranhados, ou então cadeias bem longas, permitindo que eles gerem pedras, diamantes e pessoas. Sem falar que existem aqueles átomos que simplesmente não querem se ligar com ninguém. Mas peraí, Dani, eles não têm prótons e elétrons? E os prótons não atraem os elétrons do outro átomo? Calma, não é tão simples assim.
Lembra do segundo critério, que é ter elétrons solitários. Se você não tem elétrons solitários ao redor do seu átomo, isso não vai acontecer. E é o caso do que a gente chama de gases nobres. São eles o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. São os gases nobres, que não se ligam a ninguém, porque não tem nenhum elétron solitário ao redor deles. E existem também outras possibilidades de ligações entre elementos diferentes, como é o caso da ligação iônica e da ligação metálica. E a ligação iônica é um caso especial em que os átomos às vezes fazem negócios um pouco arriscados, como é o caso do sódio com o cloro. A ligação iônica é comum entre átomos que têm poucos elétrons na última camada e átomos que têm muitos elétrons na última camada, como é o caso deles. Lembrando que átomos que têm poucos elétrons ao redor são os átomos metálicos, enquanto que os que têm muitos elétrons são os ametais. Mas, voltando para essa história, o sódio vai encontrar uma dificuldade aqui. Por quê? O elétron único que está na sua última camada vai observar a festa de elétrons no cloro. E essa festa tem um motivo muito específico. É porque a distância entre os elétrons e o núcleo do cloro é muito menor que a distância entre aquele elétron solitário e o núcleo de sódio. Então, aquele elétron vai tomar uma decisão difícil. Porque, na verdade, se vocês pararem para pensar, aquele único elétron solitário ali sem jeito só tá ali para fazer número. Ele só tá ali porque no núcleo de sódio temos 11 prótons. Então, a gente tem que ter 11 elétrons também para manter o átomo neutro. Só que fora essa neutralidade, aquele elétron não tá ali mais para nada. Então, o sódio toma a decisão. Ele vai lá e dá aquele elétron pro cloro. E isso gera íons. Íons são simplesmente átomos que têm carga. Então, com essas cargas diferentes, o cloro agora com um elétron a mais negativo e o sódio com um elétron a menos agora está positivo. E isso é irreversível, porque aquele elétron que migrou por um motivo. Ele migrou porque aquele é um estado de energia muito mais baixo. Aquele elétron estava de bobeira na parede do sódio. E se eles não tiverem uma solução, se não tiver nenhum solvente ali para separar eles, é claro que eles vão continuar juntos, já que o positivo atrai o negativo. São íons, afinal de contas. E aí, eles vão gerar o que nós chamamos de uma rede cristalina. Então, por favor, parem de chamar o cloreto de sódio de molécula. Molécula é simplesmente tudo aquilo que é feito de uma ligação covalente. Então, isso aí não é uma molécula. Vamos dizer que é uma rede cristalina. É o sal de cozinha. No caso da ligação metálica, que é a última ligação importante para a gente ver aqui, nós temos os metais. Então, obviamente, eu vou trazer aqui o nosso protagonista sódio para a equação de novo. E a gente sabe que o sódio está com aquele único elétron ali que só faz número. Ele está ali só para manter o átomo neutro. Então, o que vai acontecer nessa situação é que aquele elétron vai ser atraído de qualquer maneira pelo núcleo do outro sódio. E, de novo, os elétrons eles estão solitários, então eles querem formar pares. E aí, a situação vai ser até relativamente simples. Como existe só um elétron na borda de cada átomo, eles vão ficar meio que espalhados e vão formar uma enorme rede em um mar de elétrons que estão ligados ao restante dos átomos de sódio. Então vão ficar esses restantes flutuando dentro desse mar de elétrons. E isso é uma ligação metálica. Devido a essa fluidez de elétrons, os metais são ótimos condutores de energia. Eu acho que isso aí também está explicado, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar uma olhadinha nesses vídeos aqui de temas relacionados. Eu encontro você neles. Fui!